Você está sendo egoísta, mãe. Essas foram as últimas palavras que meu filho me disse antes da sua esposa jogar uma taça de vinho no meu rosto. Nunca imaginei que passaria o domingo de Páscoa numa sala de espera de hospital com a blusa de seda encharcada de Cabernet Sauvignon. Mas ali estava eu, às 8 da noite, segurando um guardanapo ensopado contra o corte na sobrancelha, enquanto meu celular explodia com a 18ª ligação do Felipe. Não atendi. Não ia atender. Por que egoísta? Ele tinha me chamado de egoísta. Egoísta por não querer ceder 2/4 da minha própria casa para os pais da minha nora morarem comigo. Egoísta por não querer abrir mão da minha privacidade, da minha rotina, do espaço que construí com meu falecido marido ao longo de 30 anos. Egoísta por dizer uma palavra simples: não. E foi essa palavra, não, que desencadeou tudo. A voz de Jéssica subindo 3 oitavas, o rosto dela ficando vermelho, a mão dela agarrando a taça de cristal, e então o vinho frio batendo no meu rosto, escorrendo pelo meu cabelo, encharcando a blusa azul que Roberto me deu no nosso último aniversário juntos. O vidro explodindo na mesa, o fragmento afiado cortando minha pele. Duda gritando, vovó, da porta. Pedro começando a chorar. Mas sabe qual foi a parte pior? Não foi o vinho, não foi o corte na sobrancelha, não foi nem a dor física. Foi olhar para o meu filho, meu único filho, que carreguei por 9 meses, que amamentei, que criei, que amei incondicionalmente por 35 anos, e ver ele parado ali, imóvel, sem me defender, sem sequer se levantar da poltrona até segundos depois, quando já era tarde demais. E aquela palavra ecoando na minha cabeça: egoísta. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal. Deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está vendo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Peguei meu celular com dedos que ainda tremiam. Ignorei as 18 chamadas perdidas do Felipe. Ignorei as 23 mensagens dele implorando para eu ser razoável. Abri conversa com o Dr. Alberto Mendes, meu advogado especializado em proteção patrimonial. O homem que tinha passado os últimos 3 meses me preparando exatamente para esse momento. Digitei 4 palavras. Fase 1 está completa. Ele respondeu: documente tudo, fotografe ferimentos, guarde a roupa, é evidência. Gravei cada segundo, 4 ângulos, áudio cristalino, ele me chamando de egoísta, ela jogando o vinho, o vidro quebrando, sangue, tudo. Carmen, você acabou de ganhar sua liberdade. Estou saindo agora. 15 minutos. Não fale com Felipe. Nem uma palavra. Promete? Prometi. Porque esse momento, esse domingo de Páscoa que começou com lírios brancos na mesa de jantar e terminou com sangue nas pétalas, não foi acidente. Não foi explosão isolada de temperamento. Não foi mal-entendido que poderia ser resolvido com conversa franca e abraços. Isso foi o culminar de 3 meses de preparação meticulosa. 3 meses antes daquela taça de vinho, eu já tinha recebido um aviso do banco sobre uma tentativa estranha de acessar minhas contas. Já tinha sentado na frente do Dr. Alberto, feito exames cognitivos, atualizado o testamento, blindado o patrimônio e enchido a casa de câmeras escondidas. Eu só não queria acreditar que tudo aquilo teria qualquer coisa a ver com o meu filho. Você está sendo egoísta, mãe. A enfermeira se aproximou. Olhou meu rosto machucado, a blusa arruinada, o sangue. Senhora, o que aconteceu? Fui agredida, na minha própria casa, pela minha nora, no almoço de Páscoa que passei 2 dias preparando. A expressão dela mudou. Compaixão, raiva contida. Vou chamar a polícia e fotografar tudo para a evidência. Obrigada. Meu advogado está vindo também. Ela acenou e saiu. Fiquei sozinha novamente, sozinha com meus pensamentos, com a palavra do Felipe ecoando. Egoísta. Será que era? Será que uma mulher de 58 anos querendo viver em paz na própria casa era egoísmo? Será que proteger o patrimônio que construiu com o marido era ganância? Será que dizer não quando pressionada era ser difícil? Ou será que egoísmo era tentar hackear contas bancárias da própria mãe viúva? Será que egoísmo era olhar para a mulher que te criou sozinha depois que o pai morreu e ver apenas 3 milhões de reais em imóvel?
Será que egoísmo era pressionar ela a abrir a casa para estranhos sem nem perguntar se era isso que ela queria? Meu celular vibrou. Mensagem. Número desconhecido. Carmen, sou a Sônia, mãe da Jéssica. Por favor, reconsidere essa denúncia. Minha filha não é violenta. Foi estresse, um momento ruim. Você vai destruir a vida dela? Pense nos seus netos. Eles precisam da mãe. Deletei sem responder. Porque sabe o que descobri naquele momento, sentada naquela cadeira desconfortável de hospital, com cheiro de sangue e vinho misturados? Descobri que tinha passado 58 anos vivendo para outras pessoas. Pro meu marido, que amei profundamente, mas que sempre tomou decisões por nós dois. Pro meu filho, que criei com dedicação total. Para meus netos, que adorava, mas que via tão raramente que mal me conheciam. E agora, finalmente, pela primeira vez na vida, ia viver para mim. Isso me fazia egoísta? Talvez. Mas preferia ser egoísta e livre do que generosa e controlada. Dr. Alberto apareceu na porta, pasta debaixo do braço. Viu meu rosto e sorriu. Não de alegria, mas de satisfação profissional. Evidência fotogênica, perfeita para tribunal. Mas não vai chegar a tribunal. Ela vai fazer acordo. Sentou ao meu lado. Baixou a voz. Carmen, última chance de voltar atrás. Porque a partir de agora não tem volta. Boletim de ocorrência, medida protetiva, possível acusação criminal. Seu relacionamento com Felipe vai acabar. Anos até ver os netos, talvez décadas. Você aguenta isso? Olhei para ele. Para esse homem que tinha me guiado pelos últimos 3 meses, que tinha previsto exatamente como seria. Meu marido Roberto, nos últimos dias dele, me fez prometer uma coisa. Carmen, promete que vai se cuidar, não deixa ninguém te empurrar, nem família, especialmente não família. Na época achei que era a morfina falando, mas ele sabia. Via algo no Felipe que eu me recusava a ver. Então sim, Dr. Alberto, eu aguento. Ele acenou. Então vamos começar. A fase 2 começa agora. E começou. Naquele dia, no fórum, meu filho enterrou a própria herança com uma única palavra. Egoísta. Mas eu tinha uma palavra melhor. Livre. Meu nome é Carmen Alves. Tenho 58 anos e estou aposentada há 3 anos da minha clínica de fisioterapia que mantive por 30 anos em Pinheiros. Meu marido Roberto faleceu há 5 anos, vítima de um câncer de pâncreas que o levou em 6 meses. Desde então, moro sozinha na nossa casa de 3 quartos no Morumbi, em São Paulo. É uma casa modesta. Compramos em 1995 por R$180 mil. Hoje vale quase 3 milhões. O bairro mudou completamente. Famílias jovens por todo lado, executivos de tecnologia. O tipo de gente que coloca carregador de Tesla na garagem e faz yoga na varanda. Meu filho Felipe tem 35 anos. Trabalha com vendas médicas numa empresa farmacêutica. Ganha bem. É casado com uma mulher chamada Jéssica. Eles têm 2 filhos, Maria Eduarda, que chamamos de Duda, de 9 anos, e Pedro, de 7. Moram em Cotia, a uns 50 minutos daqui quando o trânsito colabora, o que é raro. Casa grande num condomínio fechado, nada espetacular, mas confortável. Vejo meus netos talvez uma vez por mês, às vezes menos. O domingo de Páscoa começou normal. Felipe me ligou na terça-feira anterior para confirmar que eu estava preparando o almoço. Sempre faço isso nos feriados. É tradição. Roberto teria querido assim. Passei o sábado inteiro preparando. Pernil assado, farofa especial, vinagrete, arroz à grega, os pãezinhos de queijo que sempre faço na Páscoa usando a receita da minha sogra. Até comprei ovos de chocolate para as crianças. A casa ficou com aquele cheiro maravilhoso de alho e alecrim assando no forno. Me fez lembrar de tempos melhores, quando Roberto estava vivo e a casa vivia cheia de gente aos domingos. Passei a manhã de domingo arrumando tudo. Coloquei a toalha de linho na mesa da sala de jantar, aquela que uso só em ocasiões especiais. A porcelana boa que herdei da minha mãe. Os copos de cristal que Roberto me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Fiz arranjos de flores em cada cômodo, lírios brancos e rosas amarelas. A casa estava impecável. Eu estava orgulhosa. Me arrumei com cuidado. Calça social preta, blusa de seda azul clara, aquela que Roberto me deu no nosso último aniversário juntos, poucos meses antes do diagnóstico. Coloquei meu colar de pérolas, um toque de batom.
Queria estar apresentável. Queria que tudo fosse perfeito. Às 2:30 da tarde, comecei a ficar nervosa. Aquele nervosismo de anfitriã que quer que tudo saia certo. Verifiquei o forno mais uma vez. O pernil estava dourado, na temperatura ideal. Os acompanhamentos prontos. A mesa posta. Tudo certo. Eles chegaram às 3 da tarde em ponto. Pontualidade não é o forte do Felipe, então fiquei surpresa. Ouvi o som do portão automático abrindo, depois o SUV branco entrando na garagem. Observei da janela da cozinha enquanto eles saíam do carro. Felipe do lado do motorista, terno e gravata mesmo sendo domingo. Ele sempre se veste bem. Jéssica do outro lado, usando um vestido estampado caro, cabelo impecável como sempre. As crianças saltaram do banco de trás com energia. Jéssica carregava uma garrafa de vinho. Cara, embrulhada em papel de presente. Só traz vinho caro quando quer alguma coisa. Aprendi isso do jeito difícil ao longo dos anos. Abri a porta antes que tocassem a campainha. Mãe! Felipe entrou primeiro. Me deu um abraço. Mas foi daqueles abraços rápidos, mecânicos, o tipo que você dá quando está cumprindo o protocolo. A casa está linda. Obrigada, filho. Entrem, entrem. Vovó. Duda e Pedro correram até mim. Pelo menos as crianças ainda eram genuínas. Me abraçaram de verdade, com aquele entusiasmo que só criança tem. Cheiravam a shampoo de morango e protetor solar. Vovó, olha! Duda me mostrou a cestinha de Páscoa dela. Ganhei um monte de chocolate na caça aos ovos da escola. Que sortuda! E você, Pedrinho? Achei 12 ovos, vovó. 12! Pedro estava radiante. E tinha um dourado gigante escondido atrás da árvore. Caramba, que campeão! Jéssica se aproximou, me deu um beijo no rosto. O perfume dela era intenso demais, como sempre. Dior, provavelmente. Ou Chanel. Sempre algo caríssimo que ela fazia questão de mencionar. Carmen, muito obrigada por nos receber. A voz dela tinha aquele tom excessivamente doce que usava quando queria algo. Trouxe um vinho especial. É de uma vinícola boutique de Bento Gonçalves. O sommelier da vinícola nos garantiu que é excepcional. Safra premiada. Não precisava trazer nada, Jéssica. Ah, eu faço questão. Ela colocou a garrafa no balcão da cozinha com cuidado excessivo, como se fosse algo sagrado. Aquele sorriso no rosto. Aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Estava usando brincos de diamante que não tinha visto antes. Novos e caros. Vamos para a sala? Felipe já estava afrouxando a gravata. As crianças podem assistir um desenho enquanto a gente conversa? Isso deveria ter sido meu primeiro aviso. Felipe nunca quer conversar. Nas últimas visitas, ficava grudado no celular, respondendo e-mails de trabalho, reclamando do gerente, falando sobre metas trimestrais. Mas hoje estava presente, focado, fazendo contato visual, olhando para Jéssica a cada poucos segundos, como se estivessem em sincronia. Claro, coloquei. Deixa eu ligar a TV para eles. Acomodei Duda e Pedro no sofá da sala com a Netflix. Encontraram um desenho animado qualquer. Pedro já estava hipnotizado pela tela. Duda meio que prestava atenção, mas também estava ouvindo os adultos. Sempre foi a mais atenta das duas. Felipe, Jéssica e eu nos sentamos nas poltronas da sala de estar. Eu tinha posto petiscos na mesinha de centro. Castanhas, azeitonas, queijos. Jéssica pegou uma azeitona, mas não comeu. Apenas segurou entre os dedos. Então, mãe, Felipe começou, se inclinando para a frente, cotovelos nos joelhos. Jéssica e eu temos conversado bastante sobre a sua situação. Minha situação? Sorri, mas senti algo se apertar no estômago. Você morando aqui sozinha nessa casa grande. Felipe fez um gesto vago com a mão, abrangendo a sala. É muita responsabilidade para uma pessoa só. Muita coisa para manter, muita preocupação. Me viro bem, filho. A casa está quitada. A manutenção não é tão cara assim. Tenho minha aposentadoria, tenho meus investimentos, estou confortável. Mas você está ficando mais velha, Carmen. Jéssica se intrometeu, sua voz subindo meio tom, como se estivesse falando com uma criança. A gente se preocupa com você. Quedas, por exemplo. E se você cair na escada? E se tiver uma emergência médica de madrugada e não tiver ninguém aqui para ajudar? Tenho meu celular sempre comigo. Os vizinhos olham por mim. Dona Marisa ao lado pergunta de mim todo dia.
Seu Osvaldo do outro lado corta minha grama quinzenalmente e sempre dá uma olhada geral. Felipe e Jéssica trocaram um olhar. Um daqueles olhares de casal que desenvolvem ao longo dos anos comunicação silenciosa. Já tinha visto Roberto e eu fazendo isso 1000 vezes. Mas esse olhar deles tinha algo calculado, ensaiado. Lá vem, pensei. O que quer que vieram fazer, lá vem. Mãe, a gente tem uma proposta. Felipe ajeitou a postura, colocou aquela cara de vendedor profissional que usa com clientes. Os pais da Jéssica, você conhece o Ronaldo e a Sônia, eles acabaram de se aposentar no mês passado. Venderam a casa deles em Ribeirão Preto. Estão procurando um lugar aqui em São Paulo para ficar perto da gente, ajudar com as crianças, mas o mercado imobiliário está impossível. Tudo muito caro. Imagino que sim, falei, mantendo a voz neutra. São Paulo está cara mesmo. Parabéns para eles pela aposentadoria. Eles são pessoas maravilhosas, mãe. Realmente ativos, saudáveis. A Sônia foi enfermeira por 40 anos, super competente. O Ronaldo deu aula de marcenaria numa escola técnica por 35 anos. Ele é mão na massa, conserta tudo. Que bom, são pessoas trabalhadoras. Então Jéssica se inclinou para a frente, aquele sorriso ficando mais largo. A gente estava pensando, você tem aqueles 2 quartos extras aqui, né? O quarto de hóspedes e o escritório do Roberto, praticamente sem uso. E a gente pensou, que coincidência perfeita. Meus pais precisam de um lugar, você tem espaço sobrando, todo mundo sai ganhando. Espera, falei devagar, tentando ter certeza que estava entendendo direito. Você quer que seus pais se mudem para minha casa? É perfeito quando você para pensar, Carmen. A voz de Jéssica subiu uma oitava inteira, ficou quase estridente de entusiasmo forçado. Você não ficaria mais sozinha, teria companhia o tempo todo. Minha mãe é enfermeira, poderia ajudar se você precisar de qualquer coisa médica. Ela também adora cozinhar, poderia ajudar na cozinha, dividir as tarefas. Meu pai conserta tudo, elétrica, encanamento, marcenaria. Esse mês mesmo ele reformou o deck inteiro da nossa casa. Imagina ter alguém assim aqui. E, sinceramente, seria muito mais barato para eles do que alugar um apartamento nessa loucura que é o mercado de São Paulo. Eles pagariam aluguel para você, claro. Um valor justo. Todo mundo ganha. Olhei para o Felipe. E o que você acha disso? Acho que faz muito sentido, mãe. Ele acenou com a cabeça, aquele movimento exagerado de quem está tentando convencer. É prático. Você teria companhia, teria ajuda na casa, não ficaria sozinha se acontecesse alguma emergência. Os pais da Jéssica teriam um lugar acessível num bairro excelente, perto dos netos. A gente ficaria mais próximo como família. É literalmente bom para todo mundo. Win-win, como a gente diz no trabalho. O timer do forno tocou na cozinha. Um apito agudo e insistente. Salva pelo gongo. Deixa eu verificar o almoço, falei, me levantando. Entrei na cozinha e fechei a porta de correr atrás de mim. Apoiei as mãos na bancada de granito, fechei os olhos, respirei fundo 3 vezes. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Fica calma, Carmen. Fica calma. Isso é exatamente o que o Dr. Alberto disse que ia acontecer. Exatamente. Você vê, 3 meses atrás, recebi uma ligação do meu gerente de investimentos no banco. Maurício, um rapaz competente de uns 40 anos que cuidava da minha carteira há 5 anos. Dona Carmen, ele tinha dito, voz tensa. Temos uma situação que preciso reportar. Alguém tentou acessar suas contas de investimento pela internet. Não conseguiram. Nossos sistemas de segurança bloquearam, mas chegaram longe demais. Conseguiram passar por várias camadas de verificação usando informações pessoais suas. Meu coração tinha disparado. Que tipo de informações? Data de nascimento. Nome de solteira da sua mãe. Nome de solteira da mãe do seu falecido esposo. Resposta de segurança sobre sua cidade natal. Quem quer que tenha tentado tinha acesso a informações bem íntimas da senhora. Isso é grave? Muito. Estamos tratando como tentativa de fraude. Já acionamos nosso departamento de segurança. Mas, Dona Carmen, tem um detalhe que preciso mencionar. A tentativa veio de um endereço IP que rastreamos. É de Cotia, registrado no nome do seu filho Felipe. O mundo tinha balançado sob meus pés naquele momento. Felipe, meu filho, tentando acessar minhas contas. Deve ser engano, eu tinha dito.
Voz fraca. Deve ser coincidência. Alguém hackeou o computador dele, talvez. É possível, Maurício tinha falado, mas não soava convencido. De qualquer forma, troquei todas as suas senhas, implementei a autenticação de 2 fatores e coloquei alertas em tudo. Ninguém vai conseguir acessar sem a senhora autorizar pessoalmente. Mas recomendo fortemente que converse com seu filho. E considere consultar um advogado especializado em proteção de patrimônio. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não confrontei Felipe. Algum instinto me disse para não fazer isso. Em vez disso, procurei Alberto Mendes, um advogado especializado em direito sucessório que tinha cuidado do inventário quando Roberto faleceu. Homem sério, competente, cabelos grisalhos, uns 55 anos. Tinha escritório em Pinheiros. Marquei uma reunião com ele numa quinta-feira de março. Chovia aquele dia, me lembro. Uma chuva fina e persistente que deixava São Paulo cinza e melancólica. No escritório dele, contei tudo. A tentativa de acesso, as informações usadas, o endereço IP. Dr. Alberto me ouviu em silêncio, tomando notas num bloco amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço e olhou para mim com uma expressão que era metade compaixão, metade resignação. Dona Carmen, ele disse suspirando fundo. Vejo esse padrão toda semana no meu escritório. Toda santa semana. Filhos adultos ficando impacientes com herança. Começam testando limites, tentam acessar contas, fazem sugestões sobre a vida dos pais. Depois escala. Sempre escala. Escala como? Pressão para vender a casa. Pressão para se mudar para lugar menor. Sugestões de que está ficando senil, esquecido. Tentativas de conseguir procuração. Em casos extremos, ações de interdição alegando incapacidade mental. E a senhora sabe quem mais sofre com isso? Mulheres viúvas, sozinhas, sem o marido para dar apoio. São vistas como alvos fáceis. Senti náusea. Meu filho não faria isso. Dr. Alberto tinha me olhado com aqueles olhos cansados de quem já viu demais. Espero que a senhora esteja certa. Mas vamos nos preparar caso esteja errada. Vamos montar proteções. E vamos documentar absolutamente tudo. O que preciso fazer? Ele abriu uma pasta e começou a fazer uma lista. Primeiro, vamos agendar uma avaliação cognitiva completa. Geriatra, neurologista, psiquiatra. Bateria completa de testes. Vamos provar, com documentos médicos datados e assinados, que a senhora está mentalmente afiada, sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer comprometimento. Isso protege contra alegações futuras de incapacidade. Certo. Segundo, vamos atualizar seu testamento. Linguagem à prova de contestação. Cláusulas específicas dizendo que qualquer herdeiro que contestar fica automaticamente deserdado. Múltiplas testemunhas. Vídeo da senhora lendo e assinando, demonstrando lucidez. Faz sentido. Terceiro, vamos montar uma blindagem patrimonial. Seus bens vão para essa blindagem, com instruções específicas de distribuição. Isso dificulta muito qualquer tentativa de manipulação. E quarto, Dr. Alberto tinha hesitado, depois continuado. Vamos instalar câmeras de segurança na sua casa, escondidas, sala, cozinha, sala de jantar, lugares onde vocês conversam quando ele visita. Eu tinha arregalado os olhos. Espionar meu próprio filho? Documentar. Ele tinha corrigido. Se eles estão planejando algo, vão revelar eventualmente. Pessoas sempre revelam. E quando revelarem, a senhora vai ter prova. Áudio e vídeo. Incontestável. Parece tão paranoico. Parece prudente. Ele tinha retrucado, voz firme. Dona Carmen, trabalho com isso há 25 anos. Confie em mim. Se eu estiver errado, ótimo. Apagamos as gravações e vivemos felizes. Mas se eu estiver certo, e infelizmente geralmente estou, essas gravações vão salvar seu patrimônio e sua paz de espírito. Tinha concordado. Que outra opção eu tinha? Nos 3 meses seguintes, fiz tudo o que Dr. Alberto recomendou. A avaliação cognitiva foi primeiro. 3 médicos diferentes, ao longo de 2 semanas. Testes de memória, raciocínio lógico, orientação espacial, processamento de informação. Responder perguntas sobre datas, fazer cálculos mentais, lembrar listas de palavras, desenhar figuras geométricas. Foi exaustivo. Mas passei com louvor.
Cada médico escreveu relatórios elogiosos. Função cognitiva excelente para a idade. Nenhum sinal de comprometimento. Memória superior à média. Todos datados, assinados, carimbados. O testamento novo foi elaborado com cuidado meticuloso. Dr. Alberto passou semanas na redação. Cada cláusula pensada para fechar brechas. Li tudo 3 vezes antes de assinar. Tinha uma seção inteira sobre contestação. Qualquer beneficiário que, direta ou indiretamente, contestar este testamento ou qualquer de suas disposições, ou que procurar invalidá-lo através de qualquer meio legal, ou que alegar incapacidade mental da testadora, será automaticamente excluído como beneficiário, perdendo todo e qualquer direito à herança, como se tivesse pré-falecido a testadora. Duro, mas necessário. Assinamos na presença de 3 testemunhas que não tinham relação familiar comigo. Filmamos tudo. No vídeo, estou sentada, lendo cada página em voz alta, explicando que entendo perfeitamente o que estou assinando, que estou fazendo por livre e espontânea vontade, que ninguém me coagiu. Lucidez irrefutável. A blindagem patrimonial foi estabelecida numa terça-feira de abril. Transferimos a casa, os investimentos, tudo. Ficou protegido. As instruções eram claras. Aos meus netos, Duda e Pedro, iriam fundos educacionais gerenciados por um administrador independente, liberados quando completassem 25 anos. A Felipe ficaria uma quantia razoável, mas só se respeitasse os termos. Se contestasse, se tentasse alegar incapacidade, se fizesse qualquer manobra, ficaria com nada. E então, as câmeras. Dr. Alberto contratou um técnico discreto que veio num sábado quando sabia que ninguém visitaria. Instalou 4 câmeras minúsculas, uma atrás do quadro na sala de estar, uma dentro de um arranjo de flores artificiais na sala de jantar, uma disfarçada num relógio de parede na cozinha, uma na luminária da entrada. Qualidade HD, áudio cristalino, tudo gravando em nuvem criptografada, com backup automático. Viver com essas câmeras foi estranho no começo. Me sentia paranoica, me sentia ridícula, espionando a própria casa, o próprio filho. Que tipo de mãe faz isso? Mas Dr. Alberto tinha dito: se eu estiver errado, a senhora deleta tudo e nunca mais pensa nisso. Mas se eu estiver certo, essas gravações vão mudar tudo. Durante 3 meses nada aconteceu. Felipe visitou 2 vezes. Conversas normais. Ele reclamou do trabalho, contou sobre promoção que quase conseguiu, falou sobre as crianças. Nada suspeito. Comecei a achar que Dr. Alberto estava errado, que eu tinha desperdiçado tempo e dinheiro, que meu filho era inocente. Até a terça-feira antes da Páscoa. Felipe ligou. Mãe, só confirmando que o almoço de Páscoa é na sua casa, certo? Claro, filho. Sempre é. Perfeito. A gente chega umas 3. As crianças estão animadas. E mãe, hesitação. Tem uma coisa que a Jéssica e eu queremos conversar com você. Nada demais, só uma ideia que tivemos. Que tipo de ideia? Melhor conversarmos pessoalmente. Te vejo domingo. Tinha desligado, meu estômago tinha embrulhado. Liguei imediatamente para o Dr. Alberto. Verifique as câmeras, ele tinha dito. Certifique-se que estão funcionando. Seja qual for a conversa que eles queiram ter, vai ficar registrada. E Carmen, mantenha a calma. Não reaja emocionalmente. Quanto mais calma você ficar, melhor para nós. E ali estava eu agora, de volta ao presente, na cozinha, com o timer do forno tocando, e meu filho e minha nora na sala esperando minha resposta sobre colocar os sogros dela na minha casa. Abri o forno. O pernil estava perfeito. Dourado, suculento, o termômetro marcando exatamente 70 graus Celsius. Desliguei o forno, tirei a assadeira, coloquei sobre a bancada. Respirei fundo mais uma vez. As câmeras estavam gravando tudo, todo segundo dessa conversa. Voltei para a sala com uma jarra de suco. Coloquei na mesa. Sentei na minha poltrona. Olhei para o Felipe, depois para a Jéssica. Então falei, voz calma. Vocês querem que os pais da Jéssica morem aqui comigo? Exatamente. Jéssica bateu palmas, como se eu tivesse acabado de entender algo brilhante. Não é perfeito? Aprecio a preocupação de vocês. Realmente aprecio. Mas não tenho interesse em ter pessoas morando aqui. Gosto da minha privacidade. Gosto da minha rotina.
Estou confortável assim. O sorriso de Jéssica saiu. Só um segundo, mas saiu. Pessoas? Carmen, eles são família. São sua família. Conheci seus pais 2 vezes, no seu casamento e naquele churrasco ano passado. Mas você tem todo esse espaço. A voz dela estava ficando mais afiada, menos doce. 2 quartos inteiros vazios. Seu próprio banheiro que você nem usa. Para que você precisa de tudo isso? Isso é assunto meu, Jéssica. Felipe se intrometeu, aquela voz de razoabilidade forçada. Mãe, vamos ser práticos. Você tem 58 anos. Mora sozinha numa casa de 3 quartos. O que vai acontecer quando você tiver 65? 70? Uma hora vai precisar de ajuda. Quando e se precisar, vou contratar alguém. Ou vou para uma comunidade de idosos. Nas minhas condições, nos meus termos. Essas comunidades custam uma fortuna. Jéssica realmente riu, um riso curto e sem humor. 5, 6 mil reais por mês nos lugares decentes. Muito mais nos bons. Por que desperdiçar dinheiro com estranhos quando você poderia ter família aqui, pagando aluguel, ajudando você? Porque é meu dinheiro. E minha casa. O silêncio que caiu sobre a sala era denso, carregado. Ouvi o desenho animado tocando na sala ao lado. Duda e Pedro alheios à atenção aqui. Felipe esfregou o rosto com as mãos. Mãe, a gente está tentando te ajudar. Sei disso. Então por que está sendo tão difícil? Por que está sendo tão... Ele procurou a palavra. Inflexível? Porque minha resposta é não. Simples assim. Simples. Jéssica se levantou, começou a andar pela sala. Nada disso é simples, Carmen. Vocês sabem quanto custa viver em São Paulo? Sabem quanto é nossa prestação do carro? Quanto pagamos de escola particular para os seus netos? Quanto custa plano de saúde familiar, alimentação, roupas, atividades extracurriculares? Imagino que seja caro. É absurdo. Ela virou para mim, olhos brilhando. A gente está se afogando em contas. E você está aqui sentada numa casa de 3 milhões de reais, sozinha, como se fosse um castelo, e você a rainha, guardando espaço vazio enquanto outras pessoas precisam. Não estou guardando nada. Moro aqui. É minha casa. Você mora aqui sozinha. Quase gritou. O Roberto morreu há 5 anos, Carmen. 5 anos. Quando você vai seguir em frente? Quando vai parar de viver no passado e pensar em outras pessoas? Aquilo doeu. Não vou mentir. Doeu fundo. Senti lágrimas ameaçando, mas pisquei forte, empurrei para baixo. Felipe pegou o braço de Jéssica. Amor, se acalma. Não é assim. Ela se soltou dele com violência. Não, cansei. Estou farta disso. Felipe virou para mim, frustração estampada no rosto. Mãe, a gente só está pedindo um favor simples, e você está agindo como se estivéssemos pedindo um rim. Não é um favor simples, Felipe. É minha casa, minha vida. Você está sendo egoísta, mãe. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Até o desenho animado na sala ao lado pareceu ficar mais baixo. Felipe tinha acabado de me chamar de egoísta. Meu filho, aquele que criei sozinha depois que o pai morreu. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um estranho onde deveria ver meu filho. Egoísta? Repeti baixinho. Eu sou egoísta por querer viver em paz na casa que construí com seu pai? Você tem todo esse espaço. Felipe gesticulou exasperado. E a gente está aqui se matando com contas, meus sogros precisando de lugar, e você não consegue abrir mão de 2 quartos que nem usa. Porque são meus, Felipe. Meus quartos, minha casa, minha escolha. Jéssica começou a rir, um riso amargo, sem humor. Minha escolha. Ouviu, Felipe? Ela escolhe ficar sozinha numa casa enorme enquanto família de verdade precisa de ajuda. Isso é egoísmo na definição mais pura. Não, Jéssica. Isso é chamado de ter limites. Limites? Ela deu um passo na minha direção. Sabe o que meus pais fizeram quando a gente precisou? Me criaram sozinhos depois que meu pai perdeu o emprego quando eu tinha 12 anos. Passamos dificuldade, mas eles nunca desistiram. Trabalharam feito condenados para me dar educação, oportunidade. Quando a gente estava desesperados com a entrada da casa, eles venderam o carro deles para nos ajudar. O carro deles, Carmen. Ficaram dependendo de ônibus para nos ajudar. Quando Duda nasceu prematura e precisou ficar na UTI, minha mãe dormiu no hospital comigo toda a noite.
Todo santo dia cuidam dos seus netos quando a gente precisa. E agora que eles precisam de ajuda, que precisam de um lugar, você não consegue ceder 2 quartos vazios. Eu disse não, Jéssica. Por quê? Ela se aproximou da mesa, se inclinou para frente. Me dá um motivo bom, porque eu não quero. E então aconteceu. A mão de Jéssica disparou. Agarrou a taça de vinho dela, aquela taça grande de cristal, ainda meio cheia. E antes que qualquer um pudesse reagir, ela jogou o conteúdo na minha cara. Vinho tinto, frio. Escorreu pelo meu rosto, meu cabelo, encharcou minha blusa de seda azul. Entrou nos meus olhos, me fazendo piscar desesperadamente. Escorreu pelo meu pescoço. A própria taça escorregou da mão dela, bateu na beirada da mesa de centro, explodiu em cacos. Um fragmento afiado voou e cortou minha sobrancelha. Dor, aguda e quente. Senti algo escorrer diferente do vinho. Mais quente, mais viscoso. Levei a mão à testa. Meus dedos voltaram vermelhos. Sangue. Jéssica! Felipe pulou da poltrona. Duda apareceu na porta. Vovó? A vozinha dela tremendo de medo. Está tudo bem, querida, consegui dizer. Só um acidente. Volta para a sala com seu irmão. Pedro começou a chorar. Me levantei devagar, segurando uma das guardanapos de linho contra minha testa. O sangue estava manchando o guardanapo branco, manchando minha blusa, pingando no chão. Olhei para Jéssica. Ela estava ofegante, olhos arregalados, mão ainda estendida como se não conseguisse acreditar no que tinha acabado de fazer. Boca aberta, rosto vermelho. Olhei para o Felipe. Ele estava pálido, paralisado. Acho que preciso ir ao hospital, falei calmamente. Baixinho. Este corte precisa ser visto. Mãe, desculpa, ela não... Felipe começou. Sim, ela quis. Cortei ele. E eu preciso de atendimento médico. Então vou me levar para o pronto-socorro. Vocês deviam ir embora. Caminhei com firmeza até o banheiro social. Peguei uma toalha limpa. Pressionei contra a testa. Olhei no espelho. Meu rosto estava uma mistura de vinho tinto e sangue. A blusa de seda, aquele último presente do Roberto, arruinada. Meu almoço de Páscoa cuidadosamente preparado, intocado na mesa. E senti... nada. Talvez choque, talvez alívio. Porque agora tinha certeza. Dr. Alberto estava certo. Voltei pela sala. Jéssica estava chorando agora, soluços dramáticos. Felipe tentava consolá-la, abraçá-la. As crianças estavam na porta, Duda segurando Pedro, ambos confusos e assustados. Por favor, saiam, repeti, voz firme. Levem as crianças para casa, agora. Carmen, vamos conversar. Felipe tentou. Sua esposa acabou de me agredir. Preciso de atendimento médico. E preciso que saiam da minha casa. Imediatamente. Peguei minha bolsa, peguei as chaves do carro, passei direto por eles, abri a porta, olhei para trás uma vez. Felipe tinha tirado o celular, estava ligando para alguém. Jéssica estava sentada no sofá, rosto nas mãos. Duda e Pedro me olhavam com aqueles olhos enormes assustados. Meu coração apertou pelas crianças, mas segui em frente. Entrei no meu Corolla, liguei o motor. No semáforo da rua de cima, parei e peguei meu celular. Mandei a mensagem para o Dr. Alberto. Fase 1 está completa. A resposta veio em segundos. A caminho do hospital. Não fale com Felipe. Documente tudo. Fotografe ferimentos. Guarde a roupa. É evidência. Dirigi até o hospital israelita Albert Einstein. 15 minutos no trânsito leve do domingo de Páscoa. Estacionei na emergência. Caminhei até a recepção segurando a toalha contra a testa. A recepcionista, uma moça jovem de uns 25 anos, olhou minha cara e seus olhos se arregalaram. Senhora, o que aconteceu? Um acidente doméstico. Preciso que vejam esse corte. Ela me levou imediatamente para a triagem. Uma enfermeira, mulher de meia idade com olhar experiente, examinou minha testa com cuidado. Como isso aconteceu? Um copo de vidro quebrou. Um caco me cortou. Ela olhou nos meus olhos por um longo momento. Seu marido fez isso? Sou viúva, respondi. Foi minha nora. A expressão dela mudou. Entendimento, compaixão, raiva contida. Vou limpar e avaliar. Mas, senhora, isso parece agressão. Tenho obrigação de reportar.
Já vou fazer a denúncia, tranquilizei. Meu advogado está vindo para cá. Ela acenou, me levou para uma sala de exame. Enquanto limpava meu ferimento, a porta se abriu. Dr. Alberto Mendes entrou, sua pasta de couro debaixo do braço. Estava usando jeans e suéter. Era domingo, afinal. Mas tinha vindo de qualquer maneira. Carmen, Alberto, me conta tudo, cada detalhe. E enquanto a enfermeira trabalhava na minha testa, limpando vinho e sangue, contei. Cada palavra, cada momento. A proposta dos sogros, minha recusa, a escalada. Jéssica perdendo o controle, o vinho, o vidro. Dr. Alberto tomava notas no tablet, gravando áudio também. Quando terminei, ele perguntou: as câmeras estavam ligadas? Estavam. Pegaram tudo? Cada segundo. Ele fechou os olhos por um momento, assentiu. Excelente. Carmen, preciso perguntar oficialmente. Você quer prestar queixa criminal? Olhei para ele. Esse era o momento, o ponto sem retorno. Tínhamos discutido esse cenário nas nossas reuniões de planejamento. Se chegasse à violência física, teria que decidir. Processo significava fim do relacionamento. Guerra aberta, nenhuma volta. Mas então lembrei da mão dela agarrando a taça. Lembrei do vidro explodindo. Lembrei do sangue. Lembrei da tentativa de acessar minhas contas 3 meses atrás. Sim, falei firme. Quero prestar queixa. Agressão, medida protetiva, tudo. Dr. Alberto acenou. Vou ligar para a polícia agora. Meia hora depois, 2 policiais chegaram. Um investigador de meia-idade, careca, olhar cansado mas atento. Uma delegada mais jovem, cabelo curto, postura profissional. Apresentei-me. Contei a história de novo. Eles fotografaram meu ferimento. Fotografaram minha blusa manchada. Pediram detalhes sobre Jéssica. Nome completo, endereço, documentos. A delegada fazia perguntas precisas. Houve alguma provocação da sua parte? Nenhuma. Apenas disse não a uma proposta dela. Ela tinha bebido álcool? Sim, vinho, mas não estava visivelmente bêbada. Alguém mais presenciou? Meu filho. E meus 2 netos estavam na casa, mas não diretamente na sala quando aconteceu. Ela anotou tudo. A senhora tem medo dela? Tenho cautela. Quer medida protetiva? Sim. O investigador disse: dada a proximidade da senhora aos 60 anos e haver relação familiar, vamos enquadrar como lesão corporal qualificada. Uso de objeto como arma, violência doméstica e familiar. Eles disseram que iriam à casa do Felipe ainda hoje. Coletariam depoimentos. Jéssica seria notificada das acusações. Vamos deixar a senhora com nossa ficha de contato, a delegada disse. Se houver qualquer tentativa de contato, qualquer ameaça, qualquer coisa, nos ligue imediatamente. Obrigada. Um médico finalmente entrou. Jovem, provavelmente residente. Examinou meu corte com lanterna. Não é profundo. Vou usar adesivo cirúrgico. Deve cicatrizar bem. Trabalhou com eficiência. Anestesia local. Limpeza profunda. Adesivo. Curativo. Recebi alta às 8 da noite. Dr. Alberto insistiu em me levar para casa. Deixei meu carro no hospital. A rua estava escura quando chegamos. Minha casa estava às escuras também. Dr. Alberto me seguiu para dentro. Acendemos as luzes. A mesa ainda estava posta. A comida toda ainda lá, fria. Cacos de vidro no chão. Manchas de vinho. Manchas de sangue. Vamos ver as gravações. Fomos para o escritório. Liguei o computador. Acessei o sistema de segurança. Assistimos tudo. A câmera da sala captou a conversa inicial. A proposta. Minha recusa. A pressão aumentando. A câmera da sala de jantar pegou o momento. Jéssica pegando a taça, jogando o vinho, o vidro quebrando. Sangue. Dr. Alberto pausou. Ampliou. O rosto de Jéssica estava claro. Raiva pura. Deliberada. Isso é ouro, ele disse. Agressão não provocada. Você mantendo calma. Carmen, isso garante tudo. E Felipe? A câmera pegou ele também. Não te defendeu. Ficou sentado, passivo. Dr. Alberto voltou mais. Mostrou quando sugeriram os sogros, como Felipe e Jéssica se olhavam, coordenados, ensaiados. Eles planejaram isso, eu disse. Sem dúvida. E conecta perfeitamente com a tentativa de acesso às contas.
Estabelece padrão. Motivação financeira. O que acontece agora? Amanhã, medida protetiva. Com essas gravações, nenhum juiz vai negar. E Carmen. Começou a fase 2. Sentamos em silêncio. O escritório do Roberto me cercava. Os livros dele, a caneta dele, sua foto. O que você teria feito, Roberto? Mas lembrei. Nos últimos dias dele, quando a morfina o deixava lúcido. Carmen, promete que vai se cuidar. Não deixa ninguém te empurrar, nem família, especialmente não família. Prometo. Ele sabia. Via algo no Felipe que eu me recusava a ver. Dr. Alberto interrompeu meus pensamentos. Os próximos dias vão ser difíceis. Felipe vai ligar. Vai aparecer. Vai tentar se explicar. Você não pode ceder. Entendo. E seus netos? Minha voz quebrou. Duda e Pedro. Eu sei. Mas por enquanto precisa manter distância. Quando tiverem idade, você explica. Mostram as evidências. Decidem por conta própria. Vou perder os melhores anos deles. Ou vai se proteger para estar viva quando eles tiverem idade para entender. Ele saiu por volta das 10. Fechei a porta. Tranquei. Ativei o alarme. A casa estava silenciosa. As decorações de Páscoa pareciam mockery agora. Meu celular vibrou. Felipe. Deixei tocar. Vibrou de novo. Mensagem. Mãe, por favor me liga. Jéssica está desesperada. A polícia esteve aqui. Eles estão falando em acusações criminais. Ela não quis machucar você. Por favor, vamos conversar. Desliguei o telefone. Fui pro banheiro. Tirei a blusa arruinada. Coloquei num saco plástico. Evidência. Tomei banho. Água quente. Lavei o vinho. Lavei o sangue. Fui pra cama. A cama que dividi com Roberto por 30 anos. E chorei. Chorei pela família que achei que tinha. Chorei pelo filho que me decepcionou. Chorei pelos netos que não veria crescer. Mas mesmo chorando, sabia que tinha feito a escolha certa, porque a alternativa era deixar-me manipularem. Era ceder aos poucos. Era acordar um dia interditada, declarada incompetente, minha casa vendida, meu dinheiro controlado, vivendo onde não escolhi. Não. Dormi mal. Acordava a cada barulho. Pesadelos sobre Jéssica, sobre vidro quebrando, sobre sangue. Às 6 da manhã de segunda-feira, desisti. Levantei. Fiz café. Sentei enquanto o sol nascia. Dr. Alberto ligou às 8. Carmen, fase 2 começou oficialmente. Marquei audiência para medida protetiva hoje às 14 horas. Jéssica foi formalmente indiciada. Teve que entregar o passaporte. Ela pode vir aqui? Depois das 14 horas, não. Medida protetiva vai impedir. Às 14 horas estávamos no fórum. A juíza era severa, 50 e poucos anos. Dr. Alberto apresentou o caso. Fotos do ferimento, a blusa manchada, e então, os vídeos. Assistimos em silêncio. A escalada, a agressão, Jéssica jogando o vinho, o vidro, sangue. A juíza pausou no frame de Jéssica segurando a taça. Ampliou. Isso foi intencional, não acidente, agressão deliberada e premeditada. Sim, Excelência. A juíza olhou para mim. A senhora tem medo da ré? Tenho preocupação, Excelência. Ela demonstrou violência quando contrariada. E não pretendo ceder. Então sim, tenho preocupação. A juíza escreveu. Depois falou. Defiro. Jéssica Soares Alves fica proibida de se aproximar da requerente a menos de 100 metros. Proibida de contato por qualquer meio. Proibida de frequentar a residência. Validade de 2 anos. Descumprimento resulta em prisão. Obrigada, Excelência. Quanto ao filho, ela continuou. Determino notificação prévia de 48 horas por escrito através do advogado. Visitas apenas durante horário comercial, sem crianças presentes. Essa última parte doeu, mas era necessário. Saímos às 15h30. Dr. Alberto estava satisfeito. Fase 2 completa. Proteção total. E essas medidas vão para registro público. Se Felipe tentar algo no futuro, interdição, contestações, esse histórico vai pesar contra ele. Me sinto vazia, vai melhorar. Dia de cada vez. Naquela noite, sozinha, sentei onde aconteceu, os cacos varridos, a mancha de vinho ainda visível. Liguei meu celular. 14 chamadas de Felipe. 8 mensagens. Não li.
Tinha mensagem de número desconhecido. Carmen, sou a Sônia, mãe da Jéssica. Por favor, reconsidere. Minha filha não é violenta. Foi estresse, um momento ruim. Você vai destruir a vida dela? Pense nos seus netos. Deletei. Na quinta-feira, uma semana depois, a campainha tocou às 10 horas. Verifiquei a câmera. Felipe, sozinho. Parecia terrível. Barba por fazer, olheiras, roupa amassada. Não abri. Falei pelo interfone. Felipe, você sabe das condições. 48 horas de aviso. Mãe, por favor, só quero conversar. As condições são claras. Você está violando. Se não sair, ligo para a polícia. Vi ele pela câmera. Punhos cerrados. Raiva no rosto. Você está paranoica. Doente. Precisa de ajuda. E foi embora. Liguei para o Dr. Alberto. Relatei tudo. Descumprimento da ordem. Vou notificar o juiz. Felipe vai ser advertido. Se acontecer de novo, prisão por desacato. Na sexta, recebi carta registrada. Escritório de advocacia em Cotia. Notificação. Felipe estava contestando meu testamento, alegando influência indevida do Dr. Alberto, que as mudanças eram suspeitas, que minha avaliação era fraudulenta, que ele tinha direito a impugnar. Levei para o Dr. Alberto. Ele leu, balançou a cabeça, sorriu. Fase 3 começou, e ele acabou de ativar a cláusula de deserdação. Ao contestar alegando incapacidade, se desqualificou como herdeiro. Mas é meu filho, e você tem direito de dispor dos próprios bens. Segunda-feira vamos ao tribunal. Vou pedir indeferimento. E litigância de má-fé. Ele vai pagar custas. Segunda, estávamos de volta. Juiz mais velho, 60 e poucos, olhar inteligente. Dr. Alberto apresentou tudo. As avaliações cognitivas, o vídeo de mim assinando, as testemunhas, a gravação da Páscoa e a cláusula de deserdação. A testadora incluiu linguagem específica. Qualquer herdeiro que contestar alegando incapacidade seria excluído. Felipe Alves, ao fazer exatamente isso, acionou sua própria deserdação. O juiz leu, assistiu. Demorou 1 hora. Finalmente. Indeferimento liminar. A impugnação é infundada. A testadora demonstrou capacidade plena. O testamento foi elaborado com todas as formalidades. O requerente não tem mais legitimidade. Processo extinto. E a má-fé? Presente. Tentou usar o judiciário para pressionar. Condeno ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa mais custas integrais. Naquele dia, no fórum, meu filho enterrou a própria herança sem perceber. Saímos. No corredor, Dr. Alberto falou. Fase 3 completa. Legalmente acabou. Ele não pode contestar. Não pode alegar incapacidade. Não pode te visitar sem aviso. A esposa não pode chegar perto. Você está protegida. Não me sinto vitoriosa. Não deveria. Isso não é vitória. É sobrevivência. Mas você sobreviveu. Com dignidade. As semanas seguintes foram solitárias. A casa parecia enorme. Cada quarto ecoava. Cada refeição silenciosa. Pensava em Duda e Pedro constantemente. O que Felipe dizia sobre mim? Que vovó estava doente? Difícil? Comecei a ter insônia. Deitava às 11, dormia às 3. Acordava às 6 com pesadelos. Marisa, minha vizinha, veio numa quinta. Trouxe bolo e preocupação. Carmen, você precisa sair. Fazer algo. Não pode ficar remoendo. Estou bem. Não está. Olhe para você. Perdeu peso. Tem olheiras. Está se isolando. O que eu faço? Vem para o meu clube do livro. Terças. Lemos, conversamos, tomamos vinho, rimos. Você ia gostar. Não sei se estou com cabeça. É por isso que precisa vir. Experimenta. Uma vez. Se odiar, nunca mais te encho. Concordei. Na terça seguinte fui. Casa da Marisa. 7 mulheres. 50 a 70 anos. Livro do mês. Pachinko. Não tinha lido. Mas foram acolhedoras. Me incluíram. Discutimos imigração, identidade, família. Tomamos vinho. Comemos petiscos. Pela primeira vez em semanas, ri. Beatriz, viúva de 62, ficou depois. Marisa me contou um pouco. Sei como é difícil. Passou por algo parecido? Meus 3 filhos tentaram me internar 6 meses depois que meu marido morreu. Disseram pro meu bem.
Queriam vender minha casa e dividir. O que fez? Arranjei advogada. Provei que estava bem. Disse que podiam procurar bênção de outra pessoa. Foi há 10 anos. Não falo com nenhum desde então. E os netos? 5. Não vejo nenhum. Dói? Todo dia. Mas sabe o que dói mais? Perder autonomia. Perder dignidade. Isso dói mais. Conversamos 2 horas. Ela me contou sobre reconstruir, sobre novos propósitos, sobre fazer as pazes com escolhas difíceis. Virei membro regular. Toda terça, sem falta. Marisa sugeriu hobby novo. Sempre quis fazer aquarela, confessei. Então faça. Me inscrevi numa aula. Quartas às 10 horas. A professora era japonesa, 72, chamada Yumi. Aquarela é a arte de soltar controle, deixar água guiar tinta, deixar acaso criar beleza, não forçar, permitir. Era meditativo. Misturar cores, ver tinta sangrar, criar formas não planejadas. Descobri que era boa. Yumi elogiou meu senso de cor. Quintas, comecei voluntariado. Ensinava português para imigrantes, venezuelanos, bolivianos, gente trabalhadora construindo vida nova. Maria, menina de 19 de Caracas, me lembrava a Duda. Professora Carmen, ela perguntou um dia, como a senhora fala tão bem português? Nasci em Minas, mas obrigada. A senhora é muito paciente. Meus erros não são erros. Você está aprendendo língua nova em país novo. Isso é corajoso. Ela sorriu. Minha avó ficou na Venezuela. Não conseguiu vir. Sinto falta. A senhora me faz lembrar dela. Meu coração apertou. Que bom que posso ajudar. Depois, chorei no carro. Tinha netas que não via, mas a Luna que me via como avó. A vida era estranha. Um sábado, 2 meses depois da Páscoa, estava no mercado quando ouvi. Vovó, virei. Duda. Estava com Jéssica uns 15 metros à frente. Meu coração disparou. Comecei a andar na direção delas. Mas Jéssica virou. Me viu. Seu rosto ficou duro. Pegou o braço de Duda, falou baixo, andou na direção oposta. Duda olhou para trás, acenou. Tímida, triste. Acenei de volta, sorrindo mesmo com lágrimas. Elas dobraram e sumiram. Larguei meu carrinho, saí, sentei no carro. Chorei 20 minutos. Liguei para Beatriz. Vi minha neta hoje, no mercado. Ela me viu. Acenou, mas a mãe arrastou ela. Beatriz suspirou. Eu sei que dói. Mas você fez certo. Um dia, quando ela tiver idade, vai procurar você. E se não procurar, então você terá vivido com dignidade. E isso conta. 3 meses depois, o caso de Jéssica foi a julgamento. Ela se declarou culpada em acordo. Sentença: suspensão condicional por 2 anos, 80 horas de serviço comunitário, 20 sessões de controle de raiva, sem contato comigo. Violação resultaria em prisão. O advogado dela argumentou incidente isolado, estresse, fora do caráter. Estava presente. Jéssica não me olhou uma vez. Ficou olhando para o chão. Quando saiu, finalmente me olhou. Por um segundo vi no rosto dela. Não arrependimento. Ressentimento. Ela me culpava. Por denunciar. Por não ceder. Por arruinar os planos. Fiquei feliz pelas câmeras ainda instaladas. 2 meses depois, algo inesperado. Passeava no parque perto de casa quando vi Jéssica, de colete laranja fluorescente, varrendo folhas, serviço comunitário. Estava com outras 3 pessoas, todas de colete, um supervisor anotando horas. Jéssica me viu, congelou. O rosto dela ficou vermelho. Continuei andando, cabeça erguida, passos firmes. Ouvi uma das mulheres do grupo perguntar: "Você conhece ela?" A voz de Jéssica, baixa, envergonhada. É minha sogra. O quê? A outra mulher parecia chocada. Você está aqui por causa dela? Jéssica não respondeu. Apenas voltou a varrer, ombros curvados. Aquele momento, vê-la ali, de colete laranja, varrendo folhas sob sol escaldante, enquanto eu passeava livremente no parque que escolhi, vestindo roupa que escolhi, vivendo vida que escolhi. Aquele momento foi vingança mais doce que qualquer sentença judicial poderia dar. Não era sobre ela sofrer. Era sobre eu estar livre. A investigação sobre acesso às contas levou 5 meses.
Eventualmente, decidiram não processar. Dado que Felipe não conseguiu acessar fundos reais e era meu filho, delegado sentiu que não justificava. Mas ficou registrado, documentado, e o banco tinha bandeira vermelha permanente no nome dele. Dr. Alberto ficou frustrado, mas explicou. Pelo menos está documentado. Se tentar algo no futuro, esse histórico será devastador. Ao longo desses meses, Felipe enviou 5 cartas, todas pedindo desculpas, explicando como estavam desesperados, como o trabalho estava difícil, como os custos esmagavam, como a ideia tinha parecido perfeita. Mãe, não quisemos machucar, só tentávamos sobreviver. Por favor, entenda. Não respondi nenhuma, porque lembrava. A tentativa de acessar contas, a frase declínio cognitivo. Como ficou parado quando Jéssica me agrediu? Como tentou contestar alegando incapacidade? Tudo soava razoável no papel, mas ações diziam verdade. 6 meses depois da Páscoa, tomei decisão. Liguei para a agência. Quero ir para Portugal. 3 semanas. Lisboa, Porto, Coimbra. Sozinha. Roberto sempre quis ir. Adorava a história das navegações. Sonhava ver Jerônimos, Torre de Belém. Nunca fomos. Sempre adiávamos. Ano que vem. Quando aposentar. Então veio o câncer. Essa viagem seria por ele, mas também por mim. Comprei guias, li história, aprendi frases, planejei meticulosamente. Viagem marcada para outubro. 4 meses. A casa parecia diferente agora. Não sozinha. Tranquila. Tinha meu ritmo. Aquarela às quartas, clube às terças, voluntariado às quintas, caminhadas aos sábados com Beatriz. Não tinha família visitando todo domingo. Não tinha netinhos correndo. Mas tinha paz, autonomia, dignidade. E descobri que preferia a solidão tranquila à companhia tóxica. Maurício do banco ligou em agosto. Dona Carmen, seus investimentos valorizaram 22% este ano. A casa vale perto de 3,5 milhões. A senhora está confortável. Que bom. Posso sugerir algo? A senhora trabalhou a vida inteira, poupou, foi responsável. Tem recursos, pode aproveitar. Sorri. Já marquei 3 semanas em Portugal. Excelente. É isso. A senhora merece. Comecei a redesenhar meu jardim. Contratei paisagista. O que gostaria? Algo vivo, colorido, flores que atraem borboletas, cantinho para ler, fonte pequena, espaço de paz. Fez projeto lindo. Jardim sensorial com lavandas, alecrim, jasmim. Caminho de pedras, banco sob pérgola, fonte zen. Aprovei tudo. Ficou pronto em setembro. Sentei no banco numa tarde, livro no colo, som da água, cheiro de lavanda. Beija-flor visitou. Era meu espaço. Criado por mim. Para mim. Roberto teria amado. No clube do livro, Beatriz perguntou: Você se arrepende? Pensei longo momento. Não. Dói? Sim. Especialmente os netos. Mas me arrepender de me proteger? Nunca. A alternativa era pior. Era perder controle da vida. Era ser manipulada, controlada, declarada incapaz. Não. Prefiro essa dor. Ela acenou. Sabia a resposta. Queria ouvir você dizer. Você se arrepende? Nem por um segundo. Meus filhos me deram um ultimato. Acharam que cederia. Chamei blefe. Perdi contato com netos. Dói? Claro. Mas vivo na minha casa. Acordo quando quero. Como o que quero. Viajo quando quero. Gasto como quero. Sou livre. E liberdade vale o preço. Brindamos. A liberdade. A dignidade. As escolhas difíceis que nos salvam. Em setembro, poucos dias antes da viagem, recebi algo inesperado. Envelope sem remetente. Reconheci a letra. Duda. Abri tremendo. Dentro, desenho. Giz de cera. Eu, Duda e Pedro num parque. Sol amarelo. Árvores verdes. Flores coloridas. Nós 3 de mãos dadas. Corações vermelhos. E palavras em letra infantil. Sinto sua falta, vovó. Te amo. Duda. Sentei no chão e chorei. Chorei de tristeza pelos anos perdendo. Chorei de alívio porque ela lembrava, amava. Chorei de esperança que um dia, adulta, pudéssemos ter relacionamento.
Liguei para o Dr. Alberto. Contei sobre o desenho. Você está fazendo certo. É doloroso agora. Mas quando Duda tiver 18, 20, 25, ela pode procurar você. Ouvir seu lado. Ver evidências se quiser. Decidir por conta própria. E se não quiser? Então você terá vivido com integridade. Isso não é pouca coisa. Emoldurei o desenho. Coloquei no quarto, na parede que vejo toda manhã. Lembrete. Esperança. Amor que sobrevive. Outubro chegou. Minha viagem. Marisa e Beatriz me levaram para o aeroporto. Bagagem. Documentos. Empolgação com nervos. Nunca tinha viajado sozinha internacionalmente. Roberto sempre planejava. Agora eu era planejadora. Líder. Viajante solitária. Vai ser incrível, Marisa abraçou. Come muito pastel de nata, Beatriz riu. E bacalhau. E vinho. Come tudo. O voo foi longo, mas suportável. Cheguei em Lisboa numa manhã nebulosa. Táxi para o hotel em Alfama. Quarto charmoso. Janela com vista para os telhados laranjas, cheiro de pão fresco da padaria. Passei 3 semanas explorando. Museus, igrejas, pastéis em Belém, fado melancólico, trama amarelo, azulejos antigos, história em cada esquina. Porto, com pontes e vinícolas. Coimbra, com universidade medieval. Praias do Algarve, mar absurdamente azul. Me senti completa. Não feliz o tempo todo. Solidão pesava às vezes, mas completa, inteira, vivendo. Roberto pensava visitando Jerônimos. Estou aqui, por nós dois. Voltei renovada, bronzeada, leve. A casa me esperava, segura, tranquila, minha. Retomei rotinas, aquarela, clube, voluntariado, jardim. Dezembro chegou, época de festas, época de família. Não fui convidada para nada. Sem Natal com Felipe, sem Réveillon com netos. Mas Beatriz, Marisa e outras do clube organizaram ceia coletiva. Minha casa foi anfitriã, mesa cheia, comida deliciosa, risadas, histórias, afeto genuíno. Eram minha família escolhida e eram suficientes. Na virada, Beatriz e eu fomos para a praia. Guarujá. Apartamento simples. 4 dias lendo, nadando, comendo camarão, conversando sobre vida. Meia-noite de 31, vestidas de branco, pulamos 7 ondinhas, pedindo desejos. Meu desejo, mais um ano de paz, de autonomia, de vida vivida nos meus termos. Agora, estou aqui, mais de um ano depois daquela Páscoa. Tenho 59, em 2 meses faço 60. Meu filho não fala comigo. Minha nora me odeia. Meus netos pensam que sou difícil, ou doente, ou algo que inventaram. Mas acordei hoje na minha cama, na minha casa. Fiz café do jeito que gosto. Sentei no jardim ouvindo beija-flores. Pintei aquarela 1 hora. Almocei com Beatriz. Planejei próxima viagem. Argentina, Buenos Aires e Patagônia. Minha vida não é o que imaginei. Não tenho família grande e amorosa. Não tenho domingos barulhentos. Mas tenho paz, segurança, autonomia, dignidade. Tenho casa que é totalmente minha, onde ninguém me diz o que fazer, como viver, onde morar, com quem dividir. As câmeras ainda estão instaladas. Provavelmente vou mantê-las pelo resto da vida. Pequeno preço por proteção. Os documentos, avaliações, testamento, blindagem patrimonial estão seguros no cofre do Dr. Alberto, atualizados anualmente. Meu dinheiro está protegido, minha casa está segura, minha sanidade está documentada. Se Felipe ou Jéssica tentarem algo no futuro, estou preparada. E se não tentarem, se me deixarem em paz, ainda melhor, porque descobri algo fundamental. Não preciso de validação deles, não preciso que entendam, não preciso que aprovem. Preciso apenas viver bem. E estou vivendo. Às vezes, de noite, converso com Roberto. Fiz certo? Pergunto pro escuro. E na imaginação, ouço. Carmen, você sempre foi mais forte que pensava. Eu sempre soube. Por isso te pedi para prometer que ia viver. Você está cumprindo. Estou orgulhoso. Para você que está lendo isso, se tem família pressionando, manipulando, tentando controlar sua vida e bens, deixa eu te dizer. Documente tudo, cada conversa, cada tentativa, cada pressão. Arranje advogado bom especializado em direito sucessório.
Faça avaliações cognitivas. Prove sua competência. Atualize testamento com linguagem à prova de contestação. Considere câmeras de segurança. Estabeleça limites claros e mantenha-os. Não se sinta culpado por se proteger. Mesmo quando a pressão vier embalada em preocupação, mesmo quando disserem pelo seu bem, sua casa é sua, seu dinheiro é seu, sua vida é sua, e você não deve sua paz a ninguém, nem à família, especialmente não a família que só te ama condicionalmente. Porque no final, você ainda vai acordar no seu corpo, na sua vida, com suas escolhas. Faça escolhas que respeitem você. Eu escolhi a mim mesma, e durmo bem à noite. A casa está quieta, as portas trancadas, as câmeras gravando, e toda manhã acordo na minha cama, na minha casa, vivendo minha vida. Não é egoísmo, é sobrevivência, é dignidade, é amor próprio, e depois de 59 anos vivendo para outros, finalmente aprendi, eu também mereço meu próprio cuidado. A casa é minha, a vida é minha, e vai continuar sendo. Achei que a história terminava aí. Até que no dia do meu aniversário de 60 anos, alguém tocou meu interfone às 7 da manhã. Mas isso é assunto para outra história.